RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou Vitor Dalla Rosa, apresentador, convidado de hoje. Paulo Guedes será o novo ministro da Economia a partir do ano que vem no governo Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, o economista confirmou que os ministérios da Fazenda, Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior serão fundidos no chamado Super Ministério da Economia. De grande reputação no mercado financeiro, Guedes é responsável pelo plano econômico de Bolsonaro. Favorável à privatização das estatais, ele coloca como prioridade o fim do déficit fiscal, a redução da dívida pública, além de incluir medidas liberais de abertura econômica em sua agenda. Entre os desafios do próximo chefe da equipe econômica está a retomada de uma trajetória de crescimento da economia, já que o país enfrentou 2 anos de recessão econômica e outros 2 de baixo crescimento do PIB. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças do jornalista, cientista político, professor e doutorando em economia, Bruno Lima Rocha. Do professor aposentado da URGS, professor titular aposentado da URGS, Fernando Ferrari Filho. Do advogado Pedro Mércio e do economista e empresário Norton Dornelles. A sua participação no programa é essencial. Envie sua pergunta ou sua dúvida pelo WhatsApp através do número 998159990. Quer ver o seu comentário aparecer na tela? Envie a mensagem através do Facebook /RDC TV Digital ou pelo Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Professor Ferrari, eu vou começar introduzindo o programa com o senhor. A partir do tema da criação do Superministério da Economia. Eu gostaria de começar por aí, porque já foi criticada, a própria Confederação Nacional da Indústria criticou a criação desse superministério. Vários especialistas vieram a público também dizer que talvez não seja o momento, talvez não seria o momento exato de fazer essa união de esforços, né? Essa junção dos ministérios. Então, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor avalia tanto poder na ponta de uma caneta só e do ponto de vista administrativo também, como que vai se dar, que riscos, né? O presidente Jair Bolsonaro pode ter, e o próprio economista Paulo Guedes pode ter, a partir do momento que resolve unir pastas tão importantes, né, para o país. Boa noite aos participantes, aos telespectadores. Eu não vejo essa questão mais crucial. Para mim, a fusão de ministérios, isso de certa forma ocorreu num passado recente e inclusive num passado mais longínquo, para mim não é questão fundamental, né? A questão central, de certa forma, já vislumbrada durante a retórica do discurso de você ter um enxugamento do Estado na economia, de você ter uma economia mais voltada para o mercado e assim por diante, e protagonizando esse processo a partir da figura do economista Paulo Guedes, era de se esperar que você tivesse um enxugamento da máquina pública. Então, o que está sendo proposto, pelo menos do que a gente vem escutando até o presente momento, é redução dos 29 ou 30 ministérios para algo a 15 a serem vigentes a partir de 2019, faz parte da racionalidade de você fazer esse processo de enxugamento. Eu entendo que as questões mais cruciais são, de certa forma, você tentar fazer com que, na prática, você tenha uma redução do Estado na economia. É muito pouco provável que isso ocorra, pelo um fato muito simples, ou seja, via de regra, mundo afora, qualquer que seja a economia capitalista, você não pode prescindir de uma participação do Estado na economia como um todo, seja como sendo regulador, seja como sendo estabilizador. E a crise financeira internacional de 2007 e 2008 deixou muito claro isso. Mais recentemente, o próprio governo Trump é um governo que recorrentemente adota políticas intervencionistas sob a ótica do protecionismo à indústria nacional. Então, de certa forma, eu entendo que essas questões elas são mais importantes para serem
analisadas, tais como não somente essa, mas a independência do Banco Central, o fim de subsídios, o ajustamento das contas públicas sob uma ótica essencialmente contracionista em termos fiscais, que vai ao encontro do novo regime fiscal implementado em dezembro de 2016. Então, eu diria que essas questões são questões que nortearam, de certa forma, a retórica do discurso de Bolsonaro no processo eleitoral, que na prática, com certeza, independentemente de ser Paulo Guedes, um economista de mercado com uma larga experiência, e um economista com uma matriz teórica essencialmente liberal e pró-mercado, mas na prática eu diria que provavelmente a realidade vai ser outra. Então acho que essa que é uma questão central, do meu ponto de vista, a ser explorada. Nós vamos tocar nesses assuntos seguramente, professor, ao longo do programa. Agora, doutor Norton, pegando até esse gancho aqui da questão da intervenção ou não, da capacidade de intervenção do Estado na economia, e voltando à pergunta inicial, pegando o ponto da questão da união dos ministérios, o senhor acha que vai facilitar, estando o poder na mão de uma pessoa só, o Estado agir ou não na economia? Boa noite, Vitor. Boa noite, debatedores. Nós não estamos passando no Brasil por uma simples eleição. O que nós tivemos no Brasil foi uma rebelião fiscal, uma rebelião social contra o desmando da nova república. Nós estávamos vivendo em uma cleptocracia aqui no Brasil. Tanto que metade dos líderes da oposição, especialmente do PT, estão presos. E o resto deve acompanhar agora quando terminar seus mandatos. Então nós estamos passando por uma revolução que só aconteceu, ao meu ver, em 1776, na Revolução Americana. Na Revolução Americana, os americanos lutaram contra a tirania e contra os impostos do rei Jorge da Inglaterra. Aqui no Brasil está sendo feito um tremendo esforço para colocar de novo o governo nas mãos do povo, o governo do povo, para o povo e pelo povo. E para isso, nós vamos certamente precisar de um Estado muito forte para quebrar oligarquias, para desmontar privilégios, para tirar tetas aqueles empresários que eram escolhidos pelo PT para serem os grandes aproveitadores do dinheiro do BRDE. Tudo isso vai terminar e nós vamos precisar de um Estado muito forte para isso. Mas nós temos na figura de Paulo Guedes alguém que tem uma cabeça muito bem formada. Eu já fui companheiro do Paulo Guedes no antigo Partido Liberal, do Afif Domingues, fizemos a mesma campanha juntos. E todas essas forças democráticas do Brasil que estiveram sufocadas, que estiveram na resistência, estiveram abafadas durante anos, estão retornando. E vamos retornar e vamos levar o Brasil para um novo patamar. Se falou aqui no governo Trump. O governo Trump vai ser a grande aliança. Nós já formamos aqui o Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, uma grande aliança atlântica. Isso já está se manifestando, já foi manifesto. Bolsonaro, com a sua inteligência intestinal, que o Bolsonaro digere as coisas do ar, foi para a Ásia e fez o périplo Japão, Coreia e Taiwan. Japão, Coreia serão certamente os grandes agentes desse bloco na Ásia. Então, o Brasil deixou de ser uma nação obscura, ligada ao bolivarianismo. Nós, de dia 1º de janeiro em diante, seremos um player internacional. Nós vamos jogar na primeira divisão do mundo com um time muito bom, e vamos trazer de novo para o Brasil dignidade, progresso e certamente uma economia muito mais forte que nós temos hoje. Professor Bruno, pegando essa questão aí do liberalismo, né, que o doutor Dornelles falou, Paulo Guedes é um economista liberal, na escola de Boston, assim, e eu pergunto... Chicago. Eu pergunto... Existe algum tipo de paradoxo pelo fato de termos um economista liberal
e um governo, e nós estamos vendo isso já no processo de transição, uma disputa interna entre militares nacionalistas, disputando espaço ali dentro da formação do novo governo? Oi, bom, obrigado, boa noite. Obrigado pela pergunta, Vitor. Uma baita pergunta. Só fazer uma comunicação aqui meio interna corporis, né, ao lado de um professor da URGS. Eu faço pós-doutorado em economia política, não doutorando. Perfeito. Sou doutor em ciência política, tudo pela URGS, tá? Mas dou aula na Unicinos. Perfeito, obrigado. Só porque o que parece detalhe, para dentro dos muros da universidade é um oceano de distância. Perfeito. Mas beleza, vamos lá. Eu gostaria de acreditar que sim. Eu adoraria te dar razão agora, eu dormir feliz, tranquilo e contente. E eu dormir assim, ó, de um jeito que eu não durmo há semanas. Desculpa abrir aqui meu coração para a TV, tá? Eu creio que não vai haver paradoxo. Eu não sei qual é o projeto de país, de poder nacional, de projeção de poder atlântico, de projeção de poder hemisférico que tem a cúpula militar que está em torno ao governo Bolsonaro. De tudo que eu li, que eu vi até agora, não me parece que os liderados pelos generais Augusto Heleno e Hamilton Mourão tenham uma projeção de poder parecida com o que foi, por exemplo, o segundo PND do governo Geisel, que a gente toma como um parâmetro, né? Não, parece que a gente está bem longe disso. O que me deixa muito assustado, tá? Mas existe um certo limite na tradição militar brasileira do que é conhecido na Argentina como gorilismo, que é voltar-se para a defesa interna e um alinhamento automático, né, como diz os irmãos, relações carnais com o norte hegemônico, com os Estados Unidos. Eles sofreram na carne o que era uma tentativa de uma aventura anti-imperialista com a Inglaterra, quando os Estados Unidos se alinha à Inglaterra e estabelece o escudo atlântico, que aliás é algo de tamanha evidência que nas teses de ciências militares, ou quando a gente está no RI, o pessoal vai fazer estudos de defesa, tu nem pode mais usar como novidade, já está tão estudado. Tem um escudo atlântico anglo-saxão no Atlântico Sul e o nosso país está rodeado de bases terrestres dos Estados Unidos. Mas eu acho não, tenho certeza, não vou pipocar no ar não, que tem uma coerência intrínseca entre a formação de Paulo Guedes, até no simbolismo, né, e a sua relação com o governo Bolsonaro. Paulo Guedes é um Chicago boy, né? Tem PhD por Chicago e a relação umbilical dos economistas formados em Chicago, na América Latina, foi a grande experiência, no meu entender, nefasta, de serem o braço da ala econômica da ditadura de Pinochet no Chile. Então, eu não estou dizendo que vai ter um governo autoritário ou mais autoritário do que o Estado brasileiro já é, mas, sem dúvida, um governo que vai integrar de forma subordinada, subalterna as cadeias de valor que ainda existem no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso, ou vai tentar fazê-lo. E aí que me deixa assustado quando tu pergunta, poxa, mas a ala militar do governo, ela não é nacionalista ao ponto de brecar esse tipo de iniciativa? Eu, sincero, honestamente, eu espero que sim, mas as evidências até agora me dizem que não. Doutor Pedro, essas disputas, como é que o senhor avalia essas disputas internas, então, já pegando a questão da formação do governo? Então, estamos recém começando o período de transição e a gente está vendo que existe muita informação e desinformação dentro a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, ela parece que tateando ainda em relação a como vai compor o governo, né? Como se vai realmente concretizar muita coisa do que falou ao longo da campanha em relação à formação do governo, a própria união a fusão de ministérios ficou muito em dúvida se seria ou não. Teve a questão do Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, primeiro ia ter, depois não ia ter, depois vai ter de novo, agora parece que não vai ter. Mas enfim, o superministério da Economia, ele está concretizado. Então, eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia esse momento aí, né, de formação, de discussões internas dentro da cúpula de poder ali de Jair Bolsonaro? Em primeiro lugar, eu agradeço a participação no programa, boa noite a todos, especialmente aos colegas debatedores. Inicialmente, eu quero dizer que eu discordo um pouco da questão apresentada pelo colega ali, que falou por último, quanto ao Chicago Boy, né, que é o nosso economista, Paulo Guedes. E eu quero dizer assim,
que agora ele é um brasileiro e que nós temos que pensar assim, o Paulo Guedes, a equipe econômica que será formada, ele vai enfrentar um fato. O fato é que o país vem num período de desgaste, né, com o crescimento dos gastos públicos e que inviabiliza, no caso, até as transformações, eu não digo reforma, mas uma transformação na Previdência e outras que terão que ser feitas. Só que eu penso assim, que é um momento de nós considerarmos tanto o Paulo Guedes, ou como disse outros colegas, o professor Keon, são economistas, para nós fazermos um esforço conjunto. Porque o que acontece? Estamos tergiversando sobre assuntos econômicos e são assuntos técnicos, a economia é muito sensível, e então o que acontece? As pessoas ficam pensando em fazer algo, em modificar algo. E para que isso aconteça, o presidente vai precisar, eu espero que ele tenha, uma bateria jurídica que possa enfrentar essas mazelas que vieram desses governos. Por exemplo, a principal para nós seria um exemplo. A Petrobras foi praticamente trazida de oitava ou 10ª empresa do mundo para 200 e tantas empresas na frente dela. Se nossa equipe econômica, eu digo a nossa, dos brasileiros, a hora de nós nos juntarmos, tanto ao governo anterior como esse governo, como as tendências que nós temos, nós só podemos fortalecer a nossa nação se a gente entender que o processo, que como o exemplo que estou ditando da Petrobras, deixou pessoas ali dentro que atuam em várias áreas e ali existe um vício, e vício de pessoas, vício de comportamento. E eu acho que esse governo nos deixa numa situação muito ruim e nós devemos pensar daqui para frente, junto com Paulo Guedes, acreditando que eles tenham uma capacidade, principalmente a capacidade jurídica, de mudar e de ter o caminho, e aí a gente vai encontrar alguma forma de dar um passo adiante, enxugando a máquina pública e fazendo as reformas que são necessárias. Espero que esse governo possa conseguir fazer a nós, brasileiros. Pois é, professor Ferrari, falando em reformas, né? O primeiro grande desafio que já está lançado para o novo governo é a reforma da Previdência. Já colocado pelo próprio Paulo Guedes, pelo próprio presidente eleito Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse desafio? Porque também isso é outra coisa que está em discussão, em debate. Se vai se fazer agora, já antes essa reforma proposta pelo presidente Temer, ou se vai se deixar para depois. Houve também uma espécie de desacerto ali entre o deputado Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes em relação a isso, se faz agora ou não. O Onyx Lorenzoni fazendo uma avaliação dos riscos políticos de fazer essa votação agora, né? Paulo Guedes defendendo que o quanto antes melhor. Enfim, como é que o senhor avalia esse primeiro desafio? Eu diria que especificamente na questão da reforma previdenciária, capaz que seja melhor o governo tentar encaminhar conjuntamente com o governo atual, o futuro governo conjuntamente com o governo atual, encaminhar uma proposição e aprovação ainda esse ano, porque você tem com certeza um ônus menor a partir de 2019. O ônus da reforma previdenciária ele é inevitável, principalmente porque ao afetar os servidores públicos, afeta predominantemente os servidores militares. Os militares, de certa forma, como foi dito anteriormente pelo Bruno, é um segmento importante do apoio ao futuro presidente Jair Bolsonaro. Mas, independentemente de ser encaminhada e aprovada ainda esse ano, ou no governo a partir de 2019, no governo Bolsonaro a partir de 2019, eu diria que os problemas da economia brasileira são de tanta gravidade, seja no que diz respeito à questão conjuntural, seja no que diz respeito à questão estrutural,
que você vai ter que encaminhar ao longo dos próximos 4 anos um conjunto de medidas para tentar fazer com que você tenha efetivamente um processo de retomada e de crescimento sustentável com inclusão social e distribuição de renda. Você mencionou no início do programa, o Brasil cresceu ano passado 1%, provavelmente esse ano deverá crescer próximo a isso, um pouco mais, um pouco menos. A última previsão do relatório Fox é que nós venhamos crescer algo em torno de 1,3%, mas nós tivemos 2 períodos de crescimento acumulado negativo, ou seja, entre 2015 e 2016 a economia cresceu negativamente, acumulou um crescimento negativo de quase 8 pontos percentuais, né? Concomitantemente a isso, você tem desequilíbrio das contas públicas, que, diga-se passagem, não é necessariamente a questão do déficit primário. O déficit primário hoje se encontra ao redor de 1,7% do PIB. O principal fator agravante do desequilíbrio das contas públicas é o déficit financeiro, que é algo próximo a 6% do PIB, ou seja, o custo de carregamento da dívida pública impacta no déficit público num montante próximo a 6%. Você tem um desemprego elevado, apesar de ter retraído nos últimos meses, mas o desemprego médio trimestral se encontra ao redor de 12,2%. E você tem um conjunto, conforme eu disse anteriormente, um conjunto de reformas que a serem implementadas, que passam, diria eu, alguma coisa em termos de reforma patrimonial, ou seja, você tem que ter privatização de empresas efetivamente onde o Estado não tem capacidade de reinvestir para se tornar competitivo, para ganhar escala e assim por diante. Você tem a reforma previdenciária, como você mencionou, e tem uma reforma que é fundamental, ou seja, a reforma tributária, né? Ou seja, hoje em dia é notório que quem paga imposto nesse país são as pessoas menos favorecidas, né? De certa forma, você tem um conjunto de alíquotas de tributação que são extremamente baixas. Me preocupa a proposição articulada, encaminhada de uma forma embrionária pelo Paulo Guedes, a partir de uma ideia seminal do Marcos Sintra, de você ter um imposto único com uma alíquota de 20 pontos percentuais, ou seja, isenta-se as pessoas que ganham até R$5.000 por ano por mês, e você adota uma alíquota de 20 pontos percentuais, independentemente da sua faixa de renda mensal. Isso, de certa forma, é extremamente concentrador de renda e é preocupante na medida em que faz com que, na falta de perspectiva de uma retomada do crescimento mais sustentável, você não tenha capacidade de gerar arrecadação suficiente para, num processo de contingenciamento de gasto, reverter esse desequilíbrio fiscal que nós temos no curto prazo. Então, concluindo e entrando especificamente na questão que eu acho que é mais central, que é o discurso do futuro ministro Paulo Guedes, ou seja, a ideia de você zerar o déficit público já ao final de 2019, ela é completamente inviável por essas questões, ou seja, pela falta de proposição de fazer reformas substanciais, que você não consegue implementá-las em 2019. Segundo, pelo fato de que a economia não crescerá de uma forma robusta em 2012, o crescimento em 2019 deverá ser próximo ao crescimento atual. E o terceiro e último aspecto, o fato de que você não consegue reduzir substancialmente o custo de carregamento da dívida pública. Então, provavelmente, nos próximos 2 anos, nós continuaremos tendo um déficit fiscal nominal elevado, o que inviabiliza perspectivas de crescimento sustentável, conforme vem sendo aventado a partir de 2019, como se existisse uma forma fácil, uma mágica fácil, né? Uma fórmula fácil de você resolver os problemas de curto e estruturais. De curto prazo e estruturais. Perfeito. Aliás, doutor Dornelles, falando nessa questão da questão tributária, o economista Paulo Guedes, ele até brincou, quando a CNI criticou
a fusão dos ministérios aí, ele até brincou que ele disse que ele vai salvar a indústria brasileira, apesar dos industriais. Mas a ideia dele é fazer, de unir as pastas, é fazer, pelo menos que ele falou, é fazer com que, casar, né, medidas tributárias com abertura de mercados, né? Como é que o senhor avalia isso aí? Bom, a análise, o diagnóstico que o professor Fernando Ferrari fez é o diagnóstico que qualquer economista faz da situação brasileira. Nós precisamos de uma reforma patrimonial, tem muita coisa inútil para ser vendida. Nós precisamos de uma reforma fiscal, e aí nós temos uma profunda divergência na reforma fiscal nossa. É redução de tributos para aumentar a expectativa da economia e voltar a crescer o país. É a mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos, é a mesma coisa de uma escola desconhecida de todos os bancos escolares brasileiros, que é o Sistema Nacional de Economia do Alexander Hamilton. Não é do general Moran Hamilton, é do Alexander Hamilton, aquele mesmo do Federalist. Essa escola foi abafada dos livros de ciência, mas ela é uma escola extremamente válida, e seu pensamento estratégico é profundamente ainda é influenciador dos Estados Unidos. Se nós olharmos a política econômica do Trump, é exatamente isso. Todo mundo pensa que ele vai fazer uma economia liberal, de não intervenção no mercado, muito pelo contrário. Trump vai intervir para defender a economia. Ele não é nenhuma criancinha de primário para achar, ou um membro do IEE, para achar que a economia vai se equilibrar sozinha. A economia não se equilibra sozinha. Existe Estado também para isso. Então, vão haver intervenções profundas na economia, vão haver decisões imensas na economia, onde Paulo Guedes disse que o Mercosul não é prioridade. A América Latina não é prioridade, nós não vamos ficar fazendo comércio ou perguntando qual é a alíquota que nós vamos oferecer para o Japão, para a Coreia, para a Argentina e para o Uruguai e para o Paraguai. Não vai mais acontecer isso. O Brasil vai voltar a ser um Estado soberano. E tudo isso que foi tentado fazer vai ser desmanchado. O Brasil vai voltar a ter a sua soberania, vai decidir a sua taxa de juros, vai decidir a sua reforma previdenciária. E a reforma previdenciária me marcou muito uma coisa que o general Mourão disse. O exemplo arrasta. E o exemplo vai vir de cima na reforma tributária. O governo Bolsonaro vai começar cortando pelos altos salários, pelos privilégios, pelas acumulações, por tudo aquilo que todos vocês conhecem, de gente ganhando mais do que o teto, que não é mais o teto que era na Constituição, que era o salário do presidente da República, foi carimbando esse teto e esse teto foi rolando. Nós temos que voltar à disciplina fiscal no Brasil, acabar com privilégios, acabar com mamatas. Isso vai acontecer, nós não vamos mais ter dinheiro do BNDES, o dinheiro do BNDES vai ser para desenvolver o Brasil, não vai ser para o amigo do rei. Ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo, nós já voltamos, não sai daí. O Cruzando as Conversas está de volta. Hoje estamos falando sobre a perspectiva da economia brasileira nas mãos de Paulo Guedes. Envie seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta pelo WhatsApp, através do número 99815-9990. Você pode também mandar a sua mensagem através do Facebook, pelo Facebook/RDC-TV Digital, ou pelo Twitter, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Professor Bruno, só queria pegar o gancho que ficou do primeiro bloco em relação à questão da política externa. Não só em relação ao Mercosul, hoje o Daily China, que é o principal veículo de comunicação do Partido Comunista Chinês, fez duras críticas, inclusive em tom de ameaça a Jair Bolsonaro em relação às possíveis políticas adotadas pelo governo brasileiro, se espelhando nas políticas de Donald Trump. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um pouco da análise e também dessa questão do Mercosul. Paulo Guedes falou já em zerar a TEC, né, a tarifa externa comum, se não me engano. Né? Então, como é que o senhor avalia a perspectiva também em relação a essa questão das relações internacionais? Olha, o mais próximo que vai ter o governo Bolsonaro ou o governo Trump é quando ambos forem para a Assembleia da ONU e vão dar risada igual.
Quando o Trump fala, ele tem 6 frotas com, no mínimo, 3 submarinos nucleares, um porta-aviões nuclear, 2 destroyers, 4 fragatas e 2 cargueiros. Ele consegue destruir o planeta em 30 segundos. A correlação de força e poder de um país para outro é brutal, é gigante. Se o nosso país entrar numa corrida de vetos comerciais e reproduzir, mimetizar a política de proteção industrial e agressividade comercial dos Estados Unidos, a gente... Ou o Brasil se torna uma potência industrial em um ano, né, que seria impossível, ou vai ter que dar destino para o apoio do agro a Jair Bolsonaro. Porque se a nossa soja for sobretaxada no mercado chinês, se o minério de ferro for sobretaxado no mercado chinês, eu não sei o que vai acontecer. Teve uma devaluação das commodities agrícolas e minerais exportadoras no final do primeiro governo Dilma, e o Brasil quase quebrou. Né? Esse é o problema de ter uma base primária exportadora, né? É típico de economias pós-coloniais. Só que esse país tem todas as condições do mundo de ter indústria avançada. E também tem todas as condições do mundo de expandir uma projeção de poder integrado a partir do que a gente chama de poder... Vou citar a bobeira do Código Silva, já que está cheio de militar no governo, né? Está na moda, né? Uma projeção hemisférica, uma projeção sul-atlântica, uma projeção chamada sul global. Só que para isso tem que ter indústria e tem que ter o que defender. Né? Por que o governo dos Estados Unidos faz o que faz? Primeiro que a dívida pública americana ela é mundializada, né? Porque tem um fator dólar. O que seria uma política que a China adoraria que a gente fizesse? Uma política de fechar contratos em renminbi ou em yuan eletrônico, né? E deixar de validar a nossa dívida interna por agência de rating, que a gente sabe o que elas fazem, vide a crise de 2008. Só que, para desassossego de Beijing, o Brasil não vai fazer nada disso. Então, Beijing olha para nós como uma presa. Né? Tem uma plataforma gigantesca, continental, onde a China vem comendo tudo que pode. E a política externa chinesa, nesse ponto, ela é de 2 tempos. Né? Ou ela joga numa aliança estratégica, ou ela joga numa relação predatória. Eu vou comer tudo que eu posso, amarrar por contrato e não vou meter em regime interno. É o que ela faz na África. O único país que tem condição de parceria estratégica com a China na África é a própria África do Sul, que herdou e teve a sabedoria de herdar a base industrial do regime tenebroso, asqueroso do apartheid, não mexeu nela e manteve as relações econômicas intra-africanas. Né? Eu sou colega de um brilhante africanista, Anselmo Otávio, que me coloca as relações externas da África do Sul. Não é o maior PIB da África, é o maior PIB da Nigéria, mas a Nigéria é uma plataforma de petróleo. Não tem uma economia integrada sofisticada. Meu medo é um país como o nosso não ter um bloco sequer. É um bloco chato, é um bloco terrível. O Brasil não lidera como deve liderar. Concordo com tudo isso. Mas não ter bloco econômico significa o quê? Assinar TLC com todo mundo? Como o Peru, que fez uma loucura, uma insanidade, assinar um TLC com a China? Como é que você vai ter indústria se não tem setor estratégico para amarrar? Né? Ainda que eu saiba que há um industrialismo preguiçoso, que se transforma numa enorme casa importadora, que a agenda da Fiat é uma agenda furada, eu sei de tudo isso, concordo com tudo isso. Tá bem? E aí, vou deixar para uma próxima intervenção a gente ter noção do que é o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Que ele está amarrado com 39% do orçamento da maior potência do mundo. Então, eles têm para dar e para rolar. E pode projetar poder à vontade. Seja pela pressão militar, pela pressão tecnológica, pela pressão do poder, privilégio exorbitante, que é o termo, do dólar. O Brasil não tem nada disso. Tem que fazer escolhas muito acertadas para não ficar ainda mais exposto às potências mundiais. Se me permite, Pois não. o senhor falou uma coisa que a única coisa que vai ter em comum entre Trump e Bolsonaro é ser rirem dele na ONU. O senhor está nos chamando de palhaços? A ti não. A ti não. Por quê? Tu acha que é? Não. Eles colocam na posição de palhaço. Quem são os palhaços para mim é a Venezuela, que está matando seu povo de fome. Você quer discutir com base científica? Vai levantar agora? Não vou levantar, estou me acomodando. Ah, tá bom. Tá desacomodado, tá bom. Coisa horrorosa. Então, vamos lá. O Trump teve na sua foi motivo de risada, de piada. Mas é piada mesmo ficar falando uma palhaçada dessa aqui, a gente discutindo ciência. Ué, tá discutindo ciência? Estou discutindo ciência. Tá. Se o Brasil tiver uma projeção de poder que não tiver sequer condição de chegar na Assembleia da ONU e propor nada, vai ser ridicularizado, como o Trump foi na última. Só que ele pode se dar o luxo dele, porque tem 6 frotas nucleares para brincar com o mundo inteiro. Eu só queria seguir pegando o gancho do que o professor Bruno falou e também em relação à questão do Mercosul ainda, que o senhor tinha comentado, do ponto de vista legal, né?
existe uma série de tratados, de acordos, né, que foram assinados pelos países integrantes do bloco, enfim, que o Brasil faz parte, tem que cumprir esses acordos. Como seria, do ponto de vista legal, o Brasil não poderia se retirar, obviamente, não, me parece que também não é isso, não é o caso de querer se retirar do bloco, mas do ponto de vista, por exemplo, dos tratados de livre comércio que o professor comentou, né? Vai fazer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, ou seja lá com quem for, como é que fica a questão do bloco, né? Eu penso, sim, que o que vai motivar a nação brasileira a se manter nesses tratados internacionais é a nossa própria condição, inclusive a nossa condição política aqui, a regimentação política, ou para que lado o Brasil vai pender. Eu acho que respeitando todos os tratados internacionais, o Brasil vai continuar respeitando. Eu mesmo sou um adepto dos direitos humanos, eu participo da Comissão de Direitos Humanos, etc. e tal, mas eu penso que no caso do Donald Trump, que pode o brasileiro chamado, o Bolsonaro é chamado Donald Trump brasileiro, né? Eu acho que o Trump vai ajudar muito o Brasil. Eu acho que esse viés do Paulo Guedes e desse novo conceito das relações internacionais do Brasil, nós vamos desenvolver a parte jurídica que vai se aplicar a essa modificação. O Brasil tem condições de se libertar desse bloco comunista, que é a China e esses outros do Mercosul, que para mim, até vou aproveitar um pouco do meu lado do meu colega debatedor e dizer que o Mercosul para mim é trocar nada por coisa nenhuma. Porque o que é o Mercosul? Ele foi, se a gente for aprofundar, vai ficar mais à vontade para falar, para mim são atitudes criminosas que levaram a nossa nação à bancarrota. E isso nós temos que enfrentar. Por isso que eu digo que as questões das leis, as questões legais, nós vamos retomá-las agora e vamos estudá-las. Por isso que eu insisto que eu acredito que a nossa equipe serão formadas as condições jurídicas para entender esse processo de globalização e acredito que o Brasil vai encontrar uma saída no entusiasmo, e muito do entusiasmo do americano como Donald Trump. Ele monta uma nova forma de relacionamento, seja com a União Soviética, com a China, ou com o Brasil. Como ele diz, eles têm que pagar ou não têm que pagar. Ele trata o assunto com uma visão moderna e ele se adapta às tecnologias e inclusive como o mundo inteiro caminha para o pensamento científico, nós temos que abandonar um pouco esse caso desses governos anteriores, que são pensamentos, políticas indiretas. Nós estamos terminando a fase de política indireta, estamos partindo para uma política de conceitos, inclusive jurídicos e científicos, que agora a gente vai encontrar, eu acredito, eu confio na equipe econômica e a gente não pode antecipar o que vai acontecer. Certo é que o entusiasmo e a confiança que nós estamos pegando, e o Brasil está enxugando a máquina pública. Eu preciso muito de que nós entendamos juridicamente como o Brasil vai encontrar as saídas para se adaptar às novas leis internacionais. E para isso nós temos grandes juristas. Professor Ferrari, eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito, essa questão das relações internacionais, Mercosul, até porque impacta bastante a economia do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de máquinas agrícolas, exporta para todo o Mercosul, para toda a América Latina. Nós tivemos, e também em relação à China, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente um investimento bilionário, quase 5 bilhões de reais da Shanghai Electric, se não me engano, que acabou recuando, né, na área de distribuição de energia. Quer dizer, são até que ponto, quais os riscos, né, de uma política, né, nesse sentido, uma política... Deixe-me, antes de entrar especificamente nesse ponto,
deixe-me fazer algumas considerações que, de certa forma, estão relacionadas ao seu questionamento. O Dornelles mencionou, e com propriedade, ou seja, existe um consenso entre os economistas, sejam os economistas mais heterodoxos, sejam os economistas mais liberais, de que os problemas da economia brasileira são problemas de curto prazo, ou seja, você tem equívocos de condução da política macroeconômica, você tem câmbio equivocado, você tem juros equivocados, você tem uma política fiscal que desde 2016, a partir do novo regime fiscal, ela engessa qualquer política contracíclica para os próximos 20 anos, você tem desequilíbrio fiscal, você tem desindustrialização, então, de certa forma, os problemas são sabidos. Só que, e aí existe um certo consenso em relação aos problemas da economia brasileira. Só que, sem dúvida nenhuma, o que não é consenso, e por isso que existem diferenças, por isso que as ciências econômicas não é uma ciência exata, é uma ciência social, existem divergências em relação ao o que fazer. Então, especificamente, quando a gente está discutindo, e a pauta do programa é o futuro ministro ou superministro Paulo Guedes, a questão econômica, quando estamos discutindo a questão econômica, o ponto é como é que esses desafios da economia brasileira, para que nós, insisto, para que nós voltemos a ter o que eu chamo de estabilização macroeconômica. O que é estabilização macroeconômica? Não é somente inflação sob controle, a inflação se encontra sob controle, ela se encontra abaixo do teto do teto de 6,5% e abaixo do alvo, que é 4,5%. Então, a inflação está sob controle. Mas a inflação sob controle não é questão única da estabilização. Você tem que ter crescimento econômico sustentável, você tem que ter equilíbrio fiscal, equilíbrio de balanço de pagamento e distribuição de renda. Isso é estabilização macroeconômica. Então, para que nós tenhamos isso, é fundamental o quê? Primeiro, e de certa forma, eu fico feliz que, apesar da aparente e provavelmente diferença na essência entre Dornelles e eu, isso ficou claro, ou seja, é fundamental que você tenha um Estado intervencionista, não no sentido ideológico, um Estado intervencionista no sentido de você ser o estabilizador, ser o indutor, ser o regulador e ser o ente institucional que faça com que as falhas de mercados possam ocorrer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ter articulação entre as políticas monetária, fiscal e cambial. Hoje, o que predomina, e principalmente desde a implantação do regime de meta de inflação, o que predomina é a política monetária sobre as demais políticas fiscal e cambial. Terceiro, você tem que ter as reformas estruturais que são fundamentais. A questão é, existe consenso sobre reforma patrimonial? Existe. Você tem que privatizar? Sim. O que privatizar? Existe consenso em relação à questão da reforma tributária? Existe. Você tem que fazer que tipo de reforma tributária? Imposto único com uma alíquota de 20% sobre o de renda, para mim, é completamente ineficaz e sob a ótica da distribuição, é completamente concentrador de renda, né? Então, essas são as questões a serem implementadas, a serem discutidas, que provavelmente, e torna a insistir, indo ao encontro do que eu disse no primeiro momento de minha intervenção, pelo que está sendo sinalizado, tendo como referência a retórica do discurso de campanha, na prática, a partir de 2019, provavelmente o mercado vai entender que essas medidas que estão sendo preconizadas, elas não vão ser implementadas. Por quê? Porque não existe possibilidade de você dissociar Estado e mercado da economia. Isso mundo afora. E pós 2007, 2008, da crise financeira, ficou muito evidente isso daqui, né? Segundo, você tem segmentos que são corporativistas, seja os empresários, seja os trabalhadores, que dependem dessa relação umbilical com o Estado como um todo. Então, essas questões, para mim, é que são importantes a serem ressaltadas aqui e que, provavelmente, torna a insistir, na prática, o discurso ou a retórica do livre mercado e da intervenção mínima do Estado na economia, ela vai ser abandonada a partir de 2019. Não por questão ideológica, uma questão meramente porque o capitalismo moderno é isso. Seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na Europa, seja na América do Sul. Esse é o ponto. Segunda questão, indo especificamente ao ponto. Concordo que realmente as relações comerciais com o Mercosul, elas são completamente esquizofrênicas. Até porque o Mercosul não tem uma identidade.
O Mercosul ele surgiu para ser um mercado comum, tendo como um processo de transição uma união aduaneira, passando por uma tarifa externa comum, que até hoje não se definiu em relação a isso. Então, falta uma identidade do Mercosul. Essa é uma questão consensual. Todavia, pensar que você possa, no mundo moderno, no mundo globalizado, cuja globalização é das finanças, você pensar que possa fazer acordos bilaterais, numa estrutura, conforme o Bruno mencionou, completamente desproporcionais. O PIB brasileiro, a paridade de poder de compra da moeda são 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. O PIB norte-americano são 19 trilhões de dólares. Ou seja, você tentar estabelecer uma relação de acordo bilateral Brasil e Estados Unidos, com o Brasil fragilizado sob a ótica industrial, fragilizado sob a ótica de crescimento econômico e distribuição de renda, é uma luta, é um acordo completamente insano. Vide o México, por exemplo. O México, infelizmente, está amarrado no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, tá claro? Então, é fundamental você ter, sim, estratégias de relações internacionais que passem por blocos econômicos. E aí, qualquer que seja o bloco econômico que se articule a partir de 2019, que não sejam esses blocos econômicos que hoje estão em vigência na economia brasileira, uma coisa fundamental, você não pode prescindir da China. Quem não conhece China, quem não entende China hoje em dia, não entende o que ocorre na economia mundial. China é o principal player, é o protagonista da economia mundial. Para onde a China for, todas as economias têm que ir, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um cordão umbilical extremamente forte com a China. Os Estados Unidos só conseguem sustentar o dólar, moeda de reserva internacional, ainda com poder, porque os Estados Unidos recebem anualmente ingressos de fluxo de capital da Argentina sob a conta de capital de balanço de pagamento. Essa é a questão fundamental. Então, é uma ingenuidade pensar que as relações, e termina aqui essa minha intervenção, é uma ingenuidade pensar que as relações comerciais e financeiras do Brasil vão ser bilaterais a partir do ano que vem. Isso é completamente desconhecer o capitalismo das finanças, o capitalismo dos anos 80, 90 e principalmente dos anos 2000. Doutor Dourado, não sei se o senhor quer fazer um contraponto, eu tinha um outro gancho que eu queria pegar aqui. O senhor também, doutor. O doutor Ferrari falou exatamente a mesma coisa, se não me engano, quando o Donald Trump foi eleito. Diz que o mercado destruiria seus objetivos essenciais. Acho que foi isso o título do seu artigo, não foi? E o que nós vimos hoje os Estados Unidos está com pleno emprego. Eu não sei do que praticamente você fala, um artigo seu sobre que o Trump não conseguiria fazer as suas políticas econômicas porque o mercado não as aceitaria. A mesma coisa está acontecendo aqui com Bolsonaro e com Paulo Guedes. E são políticas diferentes, são políticas completamente diferentes de tudo que se fez no Brasil até hoje. São políticas novas. Nós vamos trabalhar em cima da expectativa. Nós confiamos no empresário brasileiro, na livre iniciativa, na vontade de crescer. Nós não acreditamos no Estado forte. E quando fazem a análise que a alíquota de 20% no imposto, que não é único, o imposto de renda com alíquota única, bem diferente do imposto único. Este imposto é um imposto estimulante a se consumir, a se crescer, a se poupar. Esta é a diferença entre a bancada de lá e a bancada de cá. Graças a Deus nós ganhamos a eleição. Graças a Deus o Brasil vai crescer, tu vai ter dinheiro no bolso e não vai estar o dinheiro no governo. Nós vamos ter um governo, como o Bolsonaro já falou, com menos Brasília e mais Brasil. Esta é basicamente a diferença que vai acontecer daqui para frente. O governo vai meter menos a mão no seu bolso, porque não existe dinheiro público. O dinheiro do governo sai de ti, trabalhador, sai de ti, empresário, sai de ti, funcionário público. Não existe dinheiro público. O dinheiro deles é o dinheiro que sai de ti. Então nós vamos deixar mais dinheiro para o povo e vamos vender estatais para diminuir a dívida pública. Nós carregamos hoje, nós gastamos 100 bilhões por ano para pagar juros para bancos. Isso vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Me permita, não são 100, são 480 bilhões, você está equivocado. De dólares. Não, são dívida pública é reais, não é? Sim, mas eu não é em dólar. Em dólar, isso vem de trás. Não. Então, e me permita uma outra consideração. Né? Eu não estou defendendo o outro lado.
estou discutindo a questão essencialmente Paulo Guedes. Eu não vim com viés político estigmatizado na minha análise econômica. Você disse, o outro lado pensa assim. O seu outro lado pensa assim, supõe-se que são os debatentes. Então, não falei outro lado. Me desculpa. Então, eu acho importante esse esclarecimento, porque eu fui convidado aqui para discutir as perspectivas do que se espera do ministro Paulo Guedes. E eu estou dando a minha visão sobre o pensamento econômico, dada a situação do contexto atual da economia brasileira, extremamente depreciado, extremamente fragilizado, e tentando esclarecer, na minha visão, independentemente de estigma ideologizado aqui ou acolá, de que é fundamental você entender esses problemas e tentar perceber que, na prática, a ideia, a retórica de Estado mínimo e mercado prevalecendo, Deus no céu e mercado na terra, isso não vai suscitar resultado na economia brasileira. Estou meramente sustentando isso sem nenhuma conotação política, ideológica com coisa alguma, meramente baseada na minha formação econômica. O que eu tentei dizer é que nós concordamos em gênero, número e grau com o diagnóstico e discordamos bastante na solução disso. Nós acreditamos num Estado menor, com menos dinheiro do público sustentando o Estado. O que é um Estado menor para o senhor? Um Estado menor é um Estado com menos estatais que sejam vendidas e paga a dívida pública. Em termos de proporção, o senhor sabe qual é a magnitude do Estado na economia hoje? Como? Qual é a magnitude do Estado na economia hoje? Algo como 40 e picos %. Não. O senhor está completamente equivocado. Completamente equivocado. A participação do Estado na economia, ou seja, composição do PIB sob a ótica da demanda. Consumo, investimento, governo e setor externo. Consumo, 65%. Sobram 35%. Investimento, tendo como referência no passado, formação bruta de capital fixo, 16%. 65 mais 16 são 81%. Sobram 19% para quê? Para as exportações líquidas e para o governo. Portanto, essa conta de 44% nunca vai fechar. Então, em hipótese alguma, o consumo do governo não é os 44%. Então, primeira coisa, vamos ter a informação correta para o telespectador. Com a informação correta para o telespectador, a gente consegue ter um raciocínio articulado. Então, o Estado hoje, o governo hoje, a carga tributária, sim, aí isso está correto. A carga tributária é 33%. Mas a participação do Estado no PIB brasileiro, incluindo as estatais, a administração direta e indireta, é cerca de 13%, não os 44%. Então, só poderia ter dito, sim, a carga tributária é 33%, 34%. Concordo plenamente. Esse é o dado... 40%? Não. O PIB do ano passado, 33% foi a carga tributária. É só pegar o Banco Central, o IPEDAT tem isso. Então, a participação do Estado na economia, ou seja, o consumo do governo na economia, é algo próximo a 13%, não aos 44%. Então, se a gente passa informação equivocada para o telespectador, aí sim, você faz um jogo maniqueísta que faz com que as pessoas, olha, é isso, então isso, de repente, me leva àquilo. Então, se a gente passa a informação correta, a gente tem a capacidade de articular de uma forma mais objetiva as questões para serem compreendidas e aí serem reflexionadas para que a gente possa decidir isso ou aquilo. É por isso que se quer diminuir isso aí, para que no PIB do orçamento brasileiro não seja 60% para banco, 50%, 60% para banco. Isto é uma coisa que está matando o Brasil em toda a nova república, especialmente depois do governo do PSDB. Do governo PSDB para cá, o PIB do Brasil, metade do que é arrecadado no Brasil vai para bancos. Isso é uma coisa estúpida, país nenhum fez isso e eu acho que na história do mundo. Doutor Pedro, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque o senhor também tinha um comentário a fazer a respeito disso. Não, meu comentário até foi superado pela brilhante explanação dos economistas aqui presentes, né? Meu colega ali ao fundo. Mas eu acho que, como eu digo, eu vejo a situação que o Brasil enfrenta agora uma época muito diferente. E a par do assunto econômico e essa maneira da gente entender que a economia ela não pode ser vista
dissociada das questões políticas. No caso, nós temos que enfrentar o que o meu colega, que é meu vizinho à esquerda, está querendo dizer, já disse, eu vou transformar um pouquinho em palavras, que como eu sinto, é que nós temos condição de mudar esse quadro. Nós temos que enxugar a máquina pública, eu insisto, nós temos que trabalhar em cima dos nossos gastos internos. O país vive uma condição que não pode se sustentar nesses últimos anos, nesses últimos governos de tendência esquerda, que se diz, e atualmente, nos últimos tempos, criminosa, de assalto aos cofres públicos, aos bancos de desenvolvimento, aos fundos de pensão. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar isso sem falar muito. Eu não sou muito partidário de falar das questões teóricas ou acadêmicas. A verdade é esse, o fato é real. Nós estamos realmente mudando o país e nós temos que nos unirmos para arrancar esse pensamento, vamos dizer, até não gostaria de usar essa palavra, vou ter que usar socialista ou qualquer palavra que já tenha sido abandonada, comunista. Esse modo, essa economia está quebrada. Nós temos agora que partir para uma economia de livre mercado, né? Seja de forma for, e assim nós teremos a confiança do investidor e com essa confiança o país vai adiante. E o que depender de perspectivas, como disse o nosso colega ali, que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu acho que não existe isso. Também não vai aterrissar um anjo aqui daqui a 6 meses e vai resolver tudo. Então, essa harmonia de pensamento, nós nos unimos aqui, são técnicos econômicos, ou pessoas que conhecem ciência política, ou principalmente a área jurídica, eu insisto, nós vamos encontrar um caminho para um novo Brasil. Essa é real. E esse pessoal que tem 40 milhões, se é que tem, eu acho que nem isso não tem, de pessoal que pensa da ala esquerda, ou que quer manter o Brasil com o Mercosul e com a China. Eu discordo do colega ali quando fala da China, da maneira que fala da China, mas nós não temos para isso. Eu também discordo quando diz que bilateralidade entre Brasil e Estados Unidos nós perderíamos. Isso é insano para mim. Então eu quero retomar aquela imposição do governo anterior que falava que nível de iniciativa ou meritocracia, como aos modos americanos, que fez a América grande, o sucesso, América, como diz Bibo Nunes, o sucesso, isso é prejudicial ou é palavrão? Não é. Isso é o Brasil novo, é sucesso. Então eu quero transmitir isso para os universitários, que muito assistem esse programa, um programa prestigiadíssimo, e principalmente aqueles universitários que estão ouvindo. Queria dar esse recado: larguem de mão esse comunismo, larguem de mão essas políticas indiretas, de coitadinhos, de política sindical, dessas da universidade, agora até na escola de ensino médio e até nas escolas de ensino pré-médio estão atacando as pessoas. Então, eu quero que o Brasil seja um novo Brasil e que o nosso ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica possa trabalhar com tranquilidade e nós encontrarmos um caminho ou um lugar nesse mundo globalizado com um país do tamanho do nosso, que hoje vende as terras raras aí sem cobrar impostos, né? Então, é esse o recado que eu dou para o pessoal aí. Ok, bom, o Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo, nós já voltamos, não sai daí. Cruzando as Conversas está de volta. Hoje falamos sobre a perspectiva da economia brasileira nas mãos de Paulo Guedes. Professor Bruno, eu sei que o senhor tem um monte de consideração a fazer a respeito do que foi discutido no bloco anterior. Só queria trazer um exemplo específico, talvez, do que se discutiu aqui em relação à questão da intervenção do Estado na economia.
E, enfim, e também introduzir um pouco, acho que falar da questão do capital político desse governo que está entrando, porque, enfim, qualquer medida que se vá tomar em relação à reforma vai depender muito do capital político também no Congresso. Mas, especificamente, a questão do acordo com os caminhoneiros, tá? Dia 31 de dezembro, à meia-noite, vence o acordo, o subsídio de 30 centavos para o diesel cai. É uma bomba relógio que tá fazendo tic-tac aí, enfim, né? No dia 31 de dezembro a carruagem vai virar abóbora. Então, qual a perspectiva em relação à solução desse problema que vai cair nas mãos do Paulo Guedes? Né? Tá, vamos lá, vamos por partes, que eu acho que é mais fácil, tá? Primeiro, eu não vou entrar nas polêmicas de definição ideológica, eu acho que se vocês quiserem a gente marca um debate bem tranquilo. Vamos buscar conceito, né? O que é o socialismo, o que é o comunismo, o que é a intervenção do Estado, como é que os manuais que circulam de ADM internacional não dialogam com a literatura clássica da ciência política, senão a gente entra num problema de... A gente não vai conversar, porque não vai ter conceito batendo. Então vamos estabelecer, tá bem? Eu, quando vou falar sobre China, tem colegas meus que me odeiam, eu costumo falar que ele é um Estado confuciano, né? Pegar o mandarinato e ter um serviço público estatal chinês tem 1000 anos. Com concurso, com promoção, né? E o atual mandatário tem status de imperador mesmo. Então, os seus pensamentos passam para a Constituição. Mas isso, nós vamos chegar lá. Eu quero fazer um programa só sobre isso, não venho aqui para discutir isso. Eu quero discutir economia política / projeção do Brasil lá fora. Quanto é que tem de capacidade ociosa de refino na Petrobras hoje? 60%. Ou a EPET está mentindo, e aí quem acha que está mentindo que processa o dinheiro da Petrobras, ou tem mais ou menos 60% paradinho lá, com capacidade de refino. Então, de novo, precisamos de um diesel barato. Esse país tem uma escolha de um modal rodoviário que, no meu entender, é insano, absolutamente insano. Só que tu não vai criar ferrovia de uma hora para outra, não vai criar hidrovia integrada de uma hora para outra. Até para... é muito crítica ao atual governo Temer. O chanceler Luiz Nunes Ferreira fez alguma coisa válida, né? No meu entender, das raras que fez, que foi fazer uma integração hidroviária com o Paraguai recentemente. Que eu acho que é um dado importante, tá? Mas também a gente não pode pensar, gente, ou pode, né? Que o pensamento é livre, né? Por enquanto, que toda a estrutura de transporte, ela é voltada para uma logística exportadora, né? Que também está atravessada no senso comum. Mas, enfim, vai fazer como? Segura o subsídio do diesel importado, aumenta a capacidade de refino. Qual é o papel estratégico da Petrobras no próximo governo? Que eu saiba, a Petrobras pertence ao país. Que eu saiba, a exploração em águas profundas, ela vai começar em 67, na costa do Sergipe, e vai ter os seus laboratórios feitos ali coladinho na FRJ, na COP. Coladinho na COP e na FRJ, em 70 e 71. Passamos por, pelo menos, 2 regimes e vários governos para chegar no nosso marco de excelência de exploração de água ultraprofunda. A fazer o que com essa tecnologia? E o marco do pós-sal? Ou seja, a gente tem uma capacidade de reserva estratégica no Brasil que pode segurar esse país por meio século. Tá? Agora, qual é a vontade política? Importar diesel barato? E com isso quebrar o monopólio fático da Petrobras? Pode ser também. Isso vai ser autorizado pelo Congresso? Eu acho que vai. Isso vai gerar uma certa tensão no Ministério do presidente Bolsonaro com o seu gabinete, um gabinete composto por vários generais? Eu acho que vai também. Então, a tua primeira pergunta é a resposta de agora. Tem uma inflexão nacionalista nesse governo? Se tem, eu durmo tranquilo. Ainda que discorde ideologicamente, em termos de economia política, eu concordo. Se não tem, eu fico muito preocupado, porque a solução pode ser liquidar a capacidade da Petrobras. E, de novo, assim, a gente tem que fazer escolhas, tá? Claro, que eu saiba, quanto mais complexo é o ramo da indústria, a classe de mercado por excelência é o oligopólio. Não sei quantas plataformas de engenharia naval têm condição de fazer plataforma de exploração de água profunda no mundo. Eu sei que o Brasil tem, Singapura tem. Os empregos vão estar aqui e vão estar lá. Tem que escolher. Sabe? Essa escolha pode ser dada. Essa escolha é um arranjo fino, é um arranjo bastante estratégico, que depende de uma consolidação. Vou além, tá? Vou além. A gente precisa começar a discutir coisas que são urgentes. O governo está entrando, certo? Quando falou bem, tem um baita de um capital político. Ainda tem.
Eu fiz as contas aí, o governo Bolsonaro pode fechar com a maioria dos governadores. Pegar o Centrão, tem um arranjo ali, vai fazer maioria no Congresso. E a guerra fiscal? Né? E a capacidade de investimento dos estados? Vai ter margem? Porque se assinar esse pacto que está aí de repactuação, faz como com o funcionalismo? Faz como com segurança e educação? Tá? Faz como? Vai ter fundo para arranjo produtivo local? Igual me perguntaram de outra emissora. E o fundo da PEN? Corta tudo, quebra um montão de gente, mantém como está, não tem uma mata. Tu tem que chegar num ponto ótimo. Agora, esse ponto ótimo, ele não é um arranjo de uma conversa. Isso é uma correlação de força, é duro. Então, o capital político do próximo governo, se ele for empregado para, por exemplo, trancar a guerra fiscal e tentar modificar a nossa capacidade de não ficar dependendo de um diesel importado, já está um belo de um começo. E eu, sinceramente, eu não estou vendo nada disso. Eu espero estar errado. Estou vendo, sim, maioria no Congresso. Então, é bem possível que as escolhas imediatas sejam as aprovadas e depois vai empurrando. E as escolhas imediatas são as centrais, que vão garantir ou não a maioria e o capital político necessário para tocar o seu próprio governo. Doutor Dornelles, em relação só a essa questão da Petrobras, já também há uma disputa, a gente já está vendo também uma disputa entre a ala militar, né, e a ala civil, né, dentro da cúpula do governo, do futuro governo aí, Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia, só voltando à questão que eu fiz para o professor Bruno, como o senhor avalia, dentro dessa ideia de Estado intervir ou não na economia, essa questão do óleo diesel, né? Porque vai ser um desafio que está lançado para o Paulo Guedes, o futuro ministro, resolver esse problema. Vai cair no colo dele. Bom, a questão da Petrobras é uma questão que não está definida. A maioria dos economistas do governo quer a privatização total da Petrobras. Eu sou um deles. Eu não me considero proprietário da Petrobras. Eu não fui dos que saqueou a Petrobras. Eu não distribuí para partido político a Petrobras. Eu não quebrei a Petrobras. E nós não temos hoje um dos diesels mais caros do planeta aqui no Brasil, que fez para parar por causa da Petrobras. Então, a Petrobras nunca me pertenceu. Eu não recebi nada da Petrobras. Eu só paguei para a Petrobras até hoje. Então, esse é o ponto essencial. E acho que a maioria dos ouvintes, dos telespectadores, também não receberam nada da Petrobras. Então, eu não me considero dono da Petrobras. A Petrobras, no meu entender, é dos seus funcionários, que são cheios de vontades, tem academia dentro do trabalho, tem um plano de saúde que tu não tens, tem uma série de privilégios. Isso aí que tem que ser, que vai acabar, e eu só vejo um jeito de acabar, é privatizando. A maioria, o bloco mais nacionalista, no qual se inclui Bolsonaro, é bastante reticente à questão da venda da Petrobras. Ele quer alguma coisa como a venda da Embraer, agora da parte civil da Embraer, que foi vendida para a Boeing, com a Golden Share do governo, que continua com direito a veto de políticas públicas. Acho que é uma bela saída. Acredito que essa saída tenha sido dada até pelo Paulo Guedes ou pelo general Mourão. Mas nós temos muitas coisas para flexibilizar nisso. Foi dito aqui do poder da China nas commodities brasileiras. Eu levei duas propostas para o general Mourão, agora quando nós encontramos em Farroupilha, lá na Vinícola Perini, uma bela festa lá de recepção ao general Mourão. Levei o projeto da hidrovia Dom Bosco, que é a hidrovia que liga a bacia do Prata, do Paraná, à bacia amazônica. É um projeto que vem do governo de Dom João VI e até hoje não foi implementado. E muito disso por causa das pressões da coroa inglesa no Pantanal Mato Grossense. Por acaso, ela passa bem pelo meio do Pantanal Mato Grossense, que foi declarado patrimônio da humanidade, área intocável. Então, essa foi a primeira coisa que eu levei para o general Mourão. Nós entrarmos de navio por Montevidéu e sairmos de navio lá no Rio Orinoco ou em Belém do Pará. Isso vai dar para a América Latina um tremendo potencial para desenvolver os sertões, os grotões, a Bolívia, Rondônia, todo esse interiorzão vai poder se desenvolver. E o segundo projeto foi a da queima da soja. A soja é um combustível. E nós não temos por que vender a soja abaixo do preço do petróleo.
vamos beneficiar a soja aqui, ficar com farelo ou vendê-lo para a Europa e queimar o óleo diesel. Uma coisa singela. Abaixo de tanto nós queimamos a soja. É direto, é uma política nacionalista, é uma política simplíssima de fazer, que vai aliviar. Vai ser um problema um pouco para os caminhoneiros, porque vai entupir bico que não vai ser mole. Mas isso aí é uma coisa que é contornável. Uma política simples que vai dar um preço mínimo para a soja. A soja brasileira a menos de 50, com preço índice que eu estou dando aqui, não vai ser vendido. Daqui para frente nós vendemos. É uma coisa singela. Acho que é uma demonstração de potência, porque o Brasil é um país grande. O Brasil pode ter um PIB que é um oitavo dos Estados Unidos, mas é um PIB muito significativo. Nós temos um PIB do tamanho da Inglaterra, nós temos um PIB quase parecido com a Itália. Nós somos um país grande. Claro que nós temos pobreza, claro que nós temos desigualdade, claro que nós temos um país inteiro para construir, mas nós precisamos de estímulo para essa construção. E o estímulo para essa construção vem de uma mudança da forma de governar esse país, de governar com austeridade, de governar para fazer coisas. Não vai ter muito ranger de dente, como disse o professor Pedro, vai ter muito ranger de dente. Muita gente vai perder privilégio. Os governadores vão ter que adaptar o seu serviço público, vão ter que adaptar seus funcionários. Nós não vamos poder continuar carregando todo uma parafernália em cima dos governos estaduais. Principalmente os governos estaduais pobres lá do norte, que dependem, às vezes, em 50% de verbas federais. Isso vai ter que mudar. Os governos estaduais vão ter que enxugar junto, porque o Brasil é para os brasileiros, o Brasil não é para o funcionalismo público, o Brasil não é para a direção da Petrobras, para os seus funcionários, é de todos nós. Professor Ferrari, o doutor Doranes falou sobre a questão tocou na questão de obras. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito desse papel da retomada das obras de infraestrutura e a questão das concessões também, né? Como é que o senhor avalia essa possibilidade em relação à retomada, né, de crescimento, enfim, de investimentos? Você pode fazer isso de duas formas. Ou você privatiza, que é uma das propostas, ou seja, e de novo, eu entendo que empresas públicas, mesmo que sejam lucrativas, que não tenham capacidade de fazer um processo de reinversão no processo produtivo, a ponto de você ter escala, ter produtividade, ter ganhos de mercado, eu não vejo lógica alguma você mantê-las como sendo empresas públicas. Então, uma das perspectivas é empresas públicas ou com essas características que eu acabei de listar, eu acho que são passíveis, sim, de serem privatizadas ou abertura de capital. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, parcerias público e privadas são fundamentais para você melhorar a infraestrutura e a logística do país. Esse é um dos gargalos da economia brasileira, ou seja, se a economia brasileira não tiver uma infraestrutura, uma logística que faça com que o custo Brasil, sob a ótica do transporte, sob a ótica, de repente, do escoamento da safra, da produção e assim por diante, não seja reduzido, a gente vai continuar tendo perda de competitividade no mercado internacional. E a terceira questão que eu acho que é fundamental é, entendendo esse ponto, ou seja, que existem sim perspectivas de você ter privatização de empresas que não tenham a capacidade de reinvestir o lucro no processo produtivo. E, na falta de realização de parceria público-privada, se ter claro que quem faz investimento em infraestrutura, cujo payoff, ou seja, a taxa de retorno do investimento demora décadas, não são anos, quem faz investimento em infraestrutura pesada é, de certa forma, o Estado. Então, de novo, com certeza, e é isso que eu estou tentando ressaltar desde o primeiro momento de minha intervenção. Na prática, a partir de 2019, o ministro Paulo Guedes, ou o superministro Paulo Guedes, e o governo Jair Bolsonaro entenderá que o discurso do Estado mínimo e da agenda liberal e livre mercado é o discurso. Na prática, é completamente distinto. Ou seja, nós temos várias idiosincrasias que não vêm somente dos governos, dos últimos governos, vêm de décadas
inclusive desde os governos militares de pós-1964, nós temos várias idiosincrasias na economia brasileira que fizeram com que o Estado seja capturado pelos agentes privados. Eu diria que você não tem uma estatização da economia, como muitos apregoaram, né? Não estou dizendo muitos nesse espaço, de uma forma generalizada. Nós temos uma captura do Estado por um conjunto de agentes privados, que são os empresários da Fiesp, que são os empresários da FIEGS que pedem subsídios e assim por diante, que são os trabalhadores que pedem, é o sistema que, ou seja, que critica a política econômica, critica o Estado, mas se beneficia do imposto sindical e assim por diante, ou seja, das contribuições sindicais. Então, infelizmente, o Estado ele é capturado pelos agentes privados. E, de novo, e aí eu encerro minha intervenção aqui. A partir de 2019, por mais que você tenha um discurso de menos Estado, um discurso mais liberal, um discurso pró-mercado, na prática, o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes vão perceber que você pode ter, sim, alguns avanços. Você pode um pouco desvendar esses mistérios, mitigar esses problemas, mas, com certeza, você não vai solucionar de uma forma que se apregoou durante o processo eleitoral. E aí, mais uma questão, se nós não enfrentarmos esses pontos, entendendo essas idiosincrasias da economia brasileira, dos agentes políticos, dos agentes econômicos, assim por diante, e não tivermos uma articulação de política econômica que, de novo, tem uma sinergia entre Estado e mercado, a gente vai ter um crescimento de PIB para os próximos 4 anos que não vai ser muito distante do crescimento de PIB, não diria desses últimos 4 anos, que vai se encerrar agora com o governo Temer, mas do que nós tivemos no primeiro governo Dilma e no segundo governo Lula, ou seja, o crescimento do PIB próximo a 3%. E aí é muito pouco, dadas as dificuldades que a economia brasileira vem tendo ao longo dos últimos governos. Ok, olha, doutor Pedro, eu vou ter que lhe pedir desculpa, infelizmente o programa está no final, a gente já tem que ir para as considerações finais, o senhor não participou desse bloco. Posso. Eu queria começar com o senhor, então, um minutinho para as considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a todos, né? Inclusive aos colegas aqui, mas eu vou, no final, eu já tinha dado um ponto de esperança para o pessoal que assiste nosso programa, mas eu, com todo respeito, eu vou discordar do brilhante economista quando fala que o Brasil, que o Paulo Guedes e a sua equipe econômica encontrará dificuldades ou não vai diferenciar muito do sistema econômico, ou não poderá dobrar o Estado brasileiro e transformar num Estado mínimo, ou mínimo dos mínimos. Eu acho que o fato sobrevém ou vai se impor à condição econômica. As perspectivas econômicas não seriam boas, o Brasil ficou atrasado por esse governo, porque esse governo, na verdade, não é um governo, não foi um governo. O Brasil vinha numa linha normal de economia fechada no sistema militar ou aberta pós-sistema militar, mas acontece que esse governo, o fato é, como eu insisto, o fato é jurídico, nós tratamos com criminosos nesses últimos tempos. Esse partido que estava aí é um partido criminoso e continua no crime, porque quando saiu a votação e foi eleito novo presidente, que traz uma transformação completa, absoluta, e daqui para frente eu considero que ele vai precisar, como disse, de uma bateria jurídica muito forte para enfrentar essas questões sociais e essas questões ideológicas que não terminaram ainda. Então eu estou advertindo a população, advertindo os universitários, convocando os universitários para que não se deixe levar por essa lavagem cerebral de 40 anos, e por essa conversa que eu acho que é uma conversa que não tem fim. Essa conversa da gente falar sobre teorias acadêmicas. Ok. Professor Bruno, por favor, um minutinho, rapidamente. 1 minuto. Tá, o tempo está esgotadíssimo. Tudo bem, então, de novo, vou virar sócio-atleta aqui, ó. Vamos fazer um debate sobre corrupção a fundo. Bater governo por governo, etc. Eu não sou petista, eu nunca votei no PT na minha vida. Tudo bem, esse é o primeiro ponto. Segundo,
Eu fico muito assustado quando a gente então discute teoria acadêmica. Fico apavorado. Porque o senso comum é a condensação das ideias dominantes. Tá? Terceiro, para encerrar, minha grande preocupação é o Brasil perder o pouco que tem no cenário internacional e abrir mão de cadeias de valor muito importantes. Tá? E não ter investimento em escala para avançar onde podia avançar. Como, por exemplo, semicondutores. Por exemplo, fazendo um polo de cerâmica em São Carlos, que a cerâmica é de ponta ali, a gente nunca teve escala. Como na modulação aqui na PUC do Rio Grande do Sul, na hora de fazer o Sistema Brasileiro de TV Digital, não tinha financiamento. Então a gente pode entrar em cadeias de valor agregado seríssimas, com alta tecnologia de impacto, e chegar num nível mundial de excelência, como chegou vendendo commodity. Eu não gostaria de viver num país que eternamente vive de exportação primária. Obrigado. Okay. Doutor Ernesto, por favor, um minutinho, rapidamente. Eu vou aqui deixar uma mensagem, agradecer o convite da EDC e deixar uma mensagem de esperança. A economia no governo Bolsonaro vai privatizar a economia, mas vai estatizar o Estado. O Estado vai voltar a ser estatal, vai deixar de ser um feudo de privilégios de alguns grupos, de alguns empresários, de banqueiros, das Fiesp, das suas associações. O governo vai trabalhar para o povo. Nós vamos mudar o Brasil. Nós vamos diminuir o Estado, vamos diminuir a dívida e vai sobrar dinheiro para se trabalhar nesse país. Nós vamos desregulamentar a economia, nós vamos acabar com o cipoal, que é, hoje em dia, empreender nesse país. Cipoal, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de formalismos, tudo isso vai mudar, e vai mudar muito rápido. E as expectativas de vocês que têm capacidade empresarial incrível, do setor coreiro caçadista do Rio Grande do Sul, do setor metalúrgico, que foi quase destruído em Caxias por Fernando Henrique Cardoso, quando baixou ali com o peça para zero e manteve a do carro em 70 para as indústrias de São Paulo, para as indústrias multinacionais de São Paulo. Isso não vai mais acontecer nesse país. Nós vamos trabalhar para o Brasil, nós vamos ter uma visão de Brasil, as políticas vão ser de Brasil. Nós não vamos nos atrelar, nós vamos perguntar para a Bolívia, para o Paraguai, o que a gente vai fazer. O Brasil vai decidir ele mesmo e ele vai ter peso suficiente junto com os novos aliados, com os Estados Unidos, com Israel, com o Japão, com Coreia, com Taiwan e com a Europa, que vai vir junto conosco. Depois que vem a Inglaterra, vai vir o resto. Uma boa noite e um bom ano que vem para vocês todos. Tá, ok. Obrigado. Professor Ferrari, eu sei se o senhor tem 30 segundos a mais. O senhor mais ou menos concluiu, né? Já havia concluído. Tá, ok. Muito obrigado. Não há problema algum. Tá, ok. Bom, eu quero agradecer muito, então, aqui a presença do jornalista, cientista político, professor e pós-doutorando em economia, Bruno Lima Rocha, professor titular aposentado da URGS, Fernando Ferrari Filho, advogado Pedro Mércio e também do economista empresário Norton Dornelles. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.